Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Silvia, professora de anatomia da Escola ESA de Diadema, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar, ó, sistema articular, sistema tranquilérrimo, gente. Só prestar atenção, porque é fácil, tá? Vamos lá? Ó, o sistema articular, né? Qual que é a área da ciência que estuda as articulações? É a artrologia, tá bom? A gente pode chamar de articulação tudo aquilo que articula no nosso corpo, tudo aquilo que junta uma estrutura a outra. Por isso, também a articulação ela pode receber o nome de juntura ou de articulação, tá? Tanto faz o termo. Tem livros que vocês vão achar como juntura e tem livros que vocês vão achar como articulações, tanto faz, tá? Sabe-se, gente, que essas articulações aqui, ó, aqui a gente tá vendo a articulação do ombro, tá bom? Sabe-se que nessa articulação aqui, ó, a gente apresenta uma diferença em relação às outras articulações que a gente tem no nosso corpo. Por exemplo, né, eu tenho articulações do braço que são bem amplas, como eu tenho articulações da mão que são limitadas, né? Então, eu acabo entendendo que essas articulações, elas são diferentes dependendo da localização que elas estão no meu corpo. Por isso que é bom a gente entender, tá bom? Vamos lá, ó. Então, a função, né? As junturas ou articulações são estruturas que servem para unir dois ou mais ossos, isso daí depende, tá bom? Elas também permitem realização de movimento. Aqui eu tenho o osso fêmur, a patela, né? E a minha tíbia, né? Eu vejo a articulação aqui, ó, tendões, ligamento, né? Fazendo o quê? A parte de estiração, de permitir o movimento ósseo, né? E as articulações aqui, ó, confluindo para poder dobrar o joelho. Eu chamo esse tipo de articulação móvel. Por quê? Porque ela tem movimento, tá bom? Vamos lá. Ó, a classificação, né? O sistema articular ele é formado por um conjunto de articulações, obviamente, por isso tá no articular, né? Ponto de contato entre dois ou mais ossos. Existem três tipos de articulação. E os nomes, gente, é os nomes que são difíceis. Não é o tipo de articulação, mas os nomes vocês vão ter que decorar. Não tem outro jeito de fazer, tá? Ó, sinartrose são as articulações inflexíveis, elas não se movimentam. Elas são tipo Kingstar, quando um se move, o outro não se movimenta, tá? Eu tenho a anfiartrose, que são cartilaginosas com movimentos limitados. O que é isso? Eu consigo movimentar uma articulação, né? E consigo fazer com que ela se movimente de forma não muito ampla. Eu não sei se ficou tão claro. Então, assim, ó, as sinartroses são aquelas que não se movimentam de jeito nenhum. Lembra? Kingstar, tá? A anfiartrose, ela tem um certo movimento, mas não é amplo. Então, por exemplo, ó, se meu dedo fosse assim, eu conseguiria mexer ele para cima e para baixo e não rodar, entendeu? Não fazer um movimento de rotação. Então, essas daqui seriam o tipo anfiartrose. Já a diartrose, elas permitem, ó, movimentos amplos, ó, o meu dedinho rodando, fazendo para cima e para baixo, dizendo para você assim, ó, estuda, né? Então, olha só, né? Eu tenho três tipos, então, de classificação no meu sistema articular: sinartrose, inflexíveis, anfiartrose, semiflexíveis e diartrose totalmente flexíveis, tá? Vamos lá? Junturas, né? Articulações fixas ou suturas ou junturas móveis, né? Aqui, ó, eu tenho um tipo de articulação que é fixa. Ela não se movimenta de forma nenhuma. Um exemplo, as suturas que a gente tem no crânio. Lembra lá na aula de sistema esquelético que eu falei para vocês que o crânio, né, a gente nasce com muito mais ossos do que a gente morre? O crânio é um exemplo disso. As nossas calotas cranianas, quando a gente nasce, elas são separadas, né? Elas têm esse tecido fibroso aqui no meio. Ao longo da nossa vida, quando esse tecido, as calotas vão crescendo, esse tecido ele vai diminuindo, até eles formarem, né, a sutura, que é em forma de dente ou escama, aí depende muito, tá?
Então, ó, esse tipo de sutura que a gente tá vendo aqui, ela é uma sutura fixa. Por quê? Porque ela não permite movimentação. É tanto, gente, que se eu quiser ter um acesso ao crânio, eu não consigo separar aonde tem a sutura. Eu tenho que cortar o crânio em outra localidade, de tão forte que é esse tecido, tá? É diferente, ó, da juntura móvel, que ela permite a articulação entre os ossos, tá bom? Vamos lá, ó. Articulação do tipo fibrosa, né, que são as sinartroses. Eu tenho alguns exemplos, tá? Então, ó, as fibrosas são a sinartrose, aquelas que não se movimenta. Kingstar, só não escreve Kingstar na minha prova, pelo amor de Deus, tá? Kingstar, ó. Eu tenho as suturas, então, do crânio, né, que são as do tipo denteadas, que são a sutura sagital, a sutura lambidoide, a sutura coronal, tá? Eu tenho a do tipo escamosa, que é a sutura que tá aqui, ó, né? A sutura escamosa leva o mesmo nome que está aqui, sutura escamosa. E eu tenho uma sutura, ó, no nariz, né, que é chamada de sutura plana, que une o meu nariz. Então, as suturas, ó, elas são fixas. Você mexe aqui, parece uma coisa só, tá bom? Então, suturas são do tipo sinartrose. Eu também tenho outro tipo de sinartrose, chamado de gonfose, tá? As gonfoses, eu só encontro elas em 2 lugares do meu corpo, né? Na articulação maxila-dente e mandíbula-dente. Elas ocorrem exatamente na fixação do dente ao osso. E essa articulação, ela é tão forte, que você já deve ter visto aí gente arrastando o carro com uma corda, né, pelos dentes. Essa articulação, gente, ela é muito, muito forte. Para uma pessoa tirar, né, num soco, numa porrada, o dente de outra pessoa, ela tem que fazer um peso, uma tonelada ali muito grande. O soco tem que ser muito forte para poder extrair o dente de uma vez só, tá? Essa articulação aqui, ela permite você pegar um pedaço de carne, às vezes que tá um pouco duro, puxar e não soltar, tá? Então, ó, gonfose, articulação mandíbula-dente, maxila-dente, mandíbula-dente. Lembra que a mandíbula é o único osso solto da face, tá? Eu também tenho, ó, então a gente já viu suturas que estão no crânio e na face, né, no nariz, as gonfoses, que são maxila-dente e mandíbula-dente. Eu também tenho outra do tipo sindesmoses, tá? As sindesmoses eu também só tenho em 2 lugares no corpo. Quando você pega aqui, ó, o seu antebraço, tá? Quando você põe a mão nele, você tenta virar aqui, ó, parece que é um osso só, né? E na verdade não é um osso só, são 2 ossos. Você tem aqui o rádio, que fica do lado do dedão, e a una, que fica desse lado aqui externo, né? O que que acontece? Entre esses 2 ossos, aqui nesse meio aqui, ó, tá? O que que tem? Um tecido fibroso. E esse tecido fibroso, ele nada mais é do que um tecido extremamente forte. É tanto, ó, que quando você movimenta o braço, parece que você tá movimentando um osso só. Onde que eu tenho esse encontro desse tecido, né? Eu tenho no rádio, na una, e lá na minha perna, onde eu tenho a tíbia e a fíbula, que também parece ser um osso só. Por isso, gente, quando a gente quebra, né, o antebraço ou mesmo a perna, geralmente a gente acaba quebrando os 2 ossos. Por quê? Porque um exerce pressão sobre o outro. Então, por exemplo, se você for se defender, por exemplo, de uma pancada que dê para quebrar o seu braço, provavelmente você vai quebrar o rádio e a una, você vai quebrar os 2 ossos. Por quê? A pressão exercida em um é refletida no outro. Então, ó, sinartrose, suturas, gonfoses e sindesmoses, certo? As suturas, ó, denteadas, coronal, escamosa, né? Aqui do lado do osso temporal, tá? A lambidoide fica aqui, ó, atrás também, é do tipo denteada, ó, a lambidoide, né? Que fica no osso occipital. A sagital, né, que é a que divide o nosso crânio em direita e esquerda, né? A coronal, que divide a nossa cabeça para o lado da frente, né, para frente e para trás, que também é denteada. Então, quais são as suturas que são denteadas? A coronal, a sagital e a lambidoide. Quais são as suturas escamosas? Sutura escamosa, tá? Qual que é a sutura plana, né? Sutura plana, ó, tá aqui no ossinho da face,
tá? No nariz, certo? Ela é plana, ela é reta. Então, ó, eu tenho sutura denteada, eu tenho sutura escamosa, eu tenho sutura plana. E ainda eu tenho a gonfose, que é a junção do osso, mandíbula, dente, maxila, dente, certo? Eu tenho a sindesmose, que é o exemplo que eu falei para vocês, ó, o tecido fibroso, né, uma membrana interóssea que fica entre esses dois ossos, tá? Que liga esses dois ossos e fazem com que eles façam um movimento único. Já pensou? Você aí dando tchau, o rádio indo para um lado, a una indo para o outro, que coisa horrorosa. Por isso que tem esse tecido aqui no meio, certo? E esse tecido ele é extremamente forte, gente, tá? Eu tenho também articulações do tipo anfiartrose. As anfiartroses são aquelas que têm um movimento limitado, tá? Então, ela movimenta, mas é pouco, ó. Geralmente, essas articulações, elas ocorrem entre cartilagem, né, osso. Então, eu tenho a sequência, cartilagem, osso ou osso, cartilagem. Vamos dar uma olhada, ó. Dentro da anfiartrose, eu tenho a sincondrose, que é a sequência osso, cartilagem, osso, tá? Um exemplo disso é a sacro. A nossa sacro, que é o final da nossa coluna lá, praticamente antes do cóccix, tá? O que que acontece? Quando nós somos pequenos, ela tem uma movimentação até que grande. Por quê? Porque tem um tecido cartilaginoso, né, que ele é molinho ainda. Então, você pode ver que uma criança, ela consegue ter uma movimentação articular muito melhor que a sua. Pô, a criança põe a perna atrás da cabeça, né, e ri para você. Se você pôr a perna atrás da cabeça, você vai chorar para mim, porque você nunca mais vai voltar. Eu vou ter que ir no seu enterro, certo? Agora, pensa comigo, ó. Então, nas sincondroses, né, eu tenho a sequência osso, aí vem uma cartilagemzinha, osso novamente, tá? Já na sínfise, eu tenho uma coisa que é diferente. A sínfise, ela tem uma sequência um pouco diferente, ó. A sínfise, ela tem osso, ela tem essa cartilagemzinha, ela tem um disco, que é um disco almofadado, que ele tem certa elasticidade, tá? Aí vem de novo cartilagem, osso. Então, ó, é como se eu tivesse osso, a cartilagem aqui para proteger. Aí eu ponho um disco, certo? Aí vem a cartilagem de novo para proteger e o osso. É assim que funciona, gente. Então, ó, nas cartilagens conhecidas como anfiartrose, eu tenho sincondroses e eu tenho sínfises, tá? A sínfise, a gente tem um exemplo dela, por exemplo, na sínfise púbica, né, que é lá onde tem o osso do quadril, tem o osso pubis, né, quer dizer, osso do quadril não, tem o quadril e tem o osso pubis. No final do osso pubis, né, na mulher, é a sínfise que abre, né, que tem a elasticidade para a criança poder o quê? Passar. Aquele negócio que você chama de filho, que nada mais é um parasita, tá? É ele mesmo, ele passou por ali, certo? Então, ó, eu tenho sincondrose, sequência osso, cartilagem, osso. Então, a movimentação dela é um pouco limitada. E a sínfise, que é um pouquinho mais flexível, mas também é limitada, tá? Onde eu tenho uma sequência aí, ó, osso, cartilagem, disco, cartilagem, osso. Onde eu tenho isso? Por exemplo, na minha medula espinhal, tá? Onde eu tenho, na minha medula espinhal não, na minha coluna vertebral, espinhal não, tá, gente? Vertebral. Onde eu tenho a vértebra, uma cartilagem, o disco vertebral, outra cartilagem, outro osso. Então, é uma sequência, certo? Essas cartilagens, ó, aqui, eu coloquei, gente, ó. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho sincondrose, né? Eu tenho aqui, ó, a cartilagem costal, que é a cartilagem aqui do nosso tórax, que permitem, ó, a nossa caixa, né, torácica também expandir. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando a gente vai reanimar um paciente. Essa cartilagem aqui, ó, ela não tem tanta flexibilidade. Então, quando a gente vai reanimar, que a gente tá lá empolgado, querendo que a pessoa sobreviva, né? Você fala assim, eu quero que a pessoa viva. O que que você faz? Você começa a comprimir o tórax dela numa sequência assim frenética, né? E essa compressão, ela tem que fazer com que o tórax abaixe, né? Ele aprofunde até 5 centímetros. Lembra, gente, lembra da tia falando para vocês nunca mais esquecerem disso, tá?
O paciente parado, ele já tá ferrado, ele tá muito ferrado, ele já tá lá com o pé na cova, ele não precisa de você para terminar de matá-lo. Então, quando você for fazer a massagem cardíaca, faça a massagem cardíaca eficientemente, sem quebrar a costela do paciente. Porque você imagine, se ele retorna, você imagine que ele vai ter não só a dor da massagem cardíaca, né, como também a dor da costela fraturada. Se fosse comigo, né, eu voltava só para te bater, para falar assim: "Olha o que você fez comigo", né. Então toma cuidado com isso. Quando você está massageando, por mais empolgado que você esteja, toma cuidado. Se você quebra se você quebra uma costela, lembra que a costela eu não tenho como engessar. A costela ela vai estar reconstruindo. Toda vez que o paciente respirar, ela requebra. Ela forma de novo uma nova fratura. Por isso que fratura de arcos costais demora tanto para poder cicatrizar, porque todo o movimento respiratório faz uma nova refratura. E segundo, dói pra caramba, né? Fora a ponta que você pode formar no arco costal, que pode perfurar o pulmão e levar a outro problema no paciente. Olha que merda. Então, assim, cuidado com isso, tá? Ó, a sínfise tá aqui, ó, e aqui também no disco intervertebral, tá? Então, ó, eu tenho a sequência de osso. Antes de chegar no disco, eu tenho uma cartilagemzinha branca que você já deve ter visto em osso de galinha, né? Que quando você tira o osso da galinha por exemplo, a coxa da galinha, você pode ver que em cima do osso, né, na cabecinha do osso, tem aquela cartilagemzinha branca. Aquilo ali é o que tem aqui, tá? Cartilagem, o disco, cartilagem, osso, certo? Eu também tenho tipos de cartilagem hialina, fibrosa e elástica, tá? Essas daqui, elas também entram, né, nessa classificação aqui, ó, anfiartrose, tá bom? Vamos lá, ó. Cartilagem hialina, né? Cartilagem articular, das articulações, costal, né? Da costa, do nariz, ó, né? Laringe, traqueia, que parece osso, mas não são, tá? Elas têm certa limitação sob pressão. Cuidado, elas quebram. Fibrosa, eu tenho menisco, discos, cartilagem epifisial. A epifisial é aquela que está na ponta do osso, tá? Que é a cartilagemzinha branca. E eu tenho a cartilagem elástica, que, por exemplo, tá na orelha, na tuba auditiva, na epiglote, que é uma cartilagemzinha que desce quando a gente vai deglutir, tá? Vocês vão ver esse nome aqui, ó, epiglote, muitas vezes, certo? Eu também tenho uma articulação sinovial chamada diartrose, tá? A sinovial, gente, ela é a que dá a diartrose aqui, elas são as que têm maior movimentação, amplo movimento, tá? São articulações que comunicam uma extremidade óssea, né, a outra, garantindo um movimento assim composto, um movimento não só tão seguro, mas como um movimento amplo, tá bom? Olha só como é composto, né? Então vamos supor que isso daqui fosse meu dedo, né? E que eu cortei, peguei uma lâmina e cortei meu dedo, né? E dividi meu dedo em anterior e posterior. E aqui, ó, na parte de cima, eu tô vendo minha falange superior, distal, né? E aqui no meio, a minha falange medial, tá? O que que eu vou ver? Eu vou ver osso, né? Eu vou ver minha cartilagem, né, epifisial, que é a cartilagemzinha branca. Aqui, ó, osso, né? Também cartilagemzinha branca, epifisial, ótimo. No meio desses, porque parece aqui na imagem, parece que o espaço é grande, mas o espaço não é grande, é de milímetros, gente, tá? Entre o meio dessas cartilagens aqui, ó, eu vou ter um líquido bem grossinho, tá? Que é chamado de líquido sinovial. Para que serve esse líquido? Ele serve como lubrificante. Ele permite que os ossos deslizem um sobre o outro sem causar atrito. Só que esse líquido ele não pode sair daqui, né? Ele tem que ficar represado aqui dentro. Então, o que que acontece? Para poder fazer isso, ele tem que ter uma cápsula, ele tem que ser como se fosse uma câmara só para esse líquido. Então, ó, o que que eu enxergo? Eu enxergo osso, cartilagem epifisial, líquido sinovial. Aqui, ó, eu tenho a cápsula articular, que é uma membrana que a gente não enxerga aqui, mas eu acho que eu tenho uma outra foto que mostra, né? Deixa eu ver se eu tenho, peraí. Eu tenho, olha só. Ó, então, ó, osso, né?
aqui a cartilagem articular, né, que é nada mais do que a epifisial em cima dos ossos, ela chama de articular porque elas se articulam, tá? Eu tenho a cavidade sinovial, onde fica o líquido sinovial. Eu tenho a membrana sinovial, que é uma membrana bem fininha, né, que vai revestir toda a minha cavidade sinovial. Eu tenho a cápsula articular, que é o que vai prender essa membrana, né, no meu osso. Então, ó, meu osso tá aqui, ela prende, ela faz o quê? Ela faz uma pressão para que o líquido ele não seja extravasado para os lados, tá? E por fora eu ainda vou ter, né, ligamento, tendão, músculo, eu tenho um monte de coisa ainda que mantém a minha cápsula ali íntegra. Por isso, não se deve ficar fazendo o quê? Estralando os dedos, gente. Vocês chegam e ó, pá, pá, ó, pá, né? Vocês têm sina de fazer isso. Não pode, porque quando eu faço isso, ó, eu tô fazendo o quê? Ai, é tão bom. Eu tô tirando, né? Tô sobrecarregando a minha articulação. Vocês já devem ter visto pessoas que têm os dedos todos deformados, né? É feio, galera. Não faça isso, né? Além de dar problema. Quando esse líquido ele extravasa aqui, ó, ele pode te dar problemas de derrame de líquido sinovial. Você já deve ter ouvido falar de bursa, né? Então, assim, essas bolsas sinoviais, elas são encontradas em vários lugares, então eu tenho que tomar cuidado. A bursite é uma dor insuportável, só quem tem bursite sabe, né? E quando inflama, por exemplo, ou mesmo, vocês já ouviram falar de água no joelho? Já deve ter ouvido falar, não já? Então, é o acúmulo do líquido sinovial numa região onde não deveria estar, certo? Então eu tenho que tomar cuidado porque para funcionar dói pra caramba, tá? As articulações, elas permitem você fazer diversos movimentos, né? Então, ó, a flexão, olha aqui, você estende seu braço para cima, você está flexionando, né? Extensão, você estica seu braço para baixo, tá? Hiperextensão, ó, você joga seu braço lá para trás, você tá hiperestendendo, né? Adução, você está levando o seu braço para a lateral. Abdução, você está trazendo o seu braço para dentro, para a região mediana, né? Circundação, ó, você consegue fazer o movimento de círculo, onde você tem extensão, você tem flexão, você tem abdução, adução. É uma série de movimentos juntos para poder formar o quê? Um círculo, tá? Você também tem, ó, rotação lateral, né? Você tem rotação medial, você consegue movimentar o braço medialmente. Nossas articulações, gente, elas fazem vários tipos de movimento. Então, se você olhar aqui, você vai ver que tem vários. Graças a Deus, somos flexíveis, né? Por isso que é tão bom fazer alongamento, sessões de relaxamento. Por quê? Porque você tira a tensão de cima da parte articular. Como eu falei, a articulação é um sistema pequenininho, importantíssimo, tá? Que tem aí várias funções. Um dia, me lembre quando voltar, quando acabar esse negócio de quarentena, me falem para contar a história do meu irmão da abdução. Vocês nunca mais vão esquecer os movimentos articulares. Juro para vocês, quem já sabe, quem já ouviu a história entende. Quem nunca ouviu, um dia vai entender. Então, assim, ó, principalmente o movimento de adução e abdução, né? Que eu brinco, que eu falo que a abdução é quando o ET vem e te busca, né? Te leva. E a adução é quando ele te devolve. Então, vocês vão entender esse sistema direitinho. Não é um sistema difícil, ele tem aí exercícios na apostila. Gostaria muito, de verdade, que vocês fizessem exercícios da apostila. São curtinhos. Tenham curiosidade, gente. Falei de bursite, busca bursite, dá uma olhada no YouTube, vê como que é feita a drenagem da bursite, né? Falei aí de gonfose, dá uma olhadinha no YouTube também de gonfose. É bem interessante. Acho que a gente também tem que ter essa espontaneidade. Não é só ouvir, é buscar, né? Toda vez que alguém vira para mim e fala assim, ó, por exemplo, eu tava com uma alergia medicamentosa.
e viraram para mim e falaram assim: olha, isso é dermografismo. Eu falei, mas que é dermografismo? Eu fui atrás para saber, você entendeu? Para poder entender o que é que eu tinha. É isso que a gente tem que ter, curiosidade, tá bom? Quem não entendeu a disciplina, me chama. Por hoje é só isso. Na semana que vem a gente vai ver sistema muscular. Semana que vem, deixa eu ver. Sistema muscular junto com o sistema cardíaco, tá? Porque falando de músculo, a gente também fala do sistema cardíaco. E estudem, não deixem para a última hora, vão fazendo os exercícios da apostila, tá bom? É isso. Ah, tem mais um movimento, eu esqueci. Supinação e pronação. Isso daqui você faz, ó. Supinação, mão para cima. Pronação, mão para baixo. Supinação, pronação. Sabe onde você faz isso? Na academia. Tem um aparelho, eu não lembro o nome dele agora. É que eu faço na Smart Fit, daí é só por número. Eu não lembro o nome dele. Que você põe o pezinho na máquina, né? E você faz pronação e supinação. É bem interessante, né? Você sai de lá o quê? Manca, porque você não consegue andar depois. Mas é bem interessante, tá bom? Não esqueça de responder o questionário, então, na apostila, né? Referente ao tema da aula de hoje. Fiquem com Deus e, na dúvida, qualquer dúvida, me chamem lá no Zap, tá bom? Beijo.